Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, sabadão aí, dia 12 de julho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 10 jogos, tá galera? Graças a Deus a gente vai ter a volta aí do Brasileirão Série A, que vai ajudar bastante na grade de jogos aí pra gente estar analisando aí toda a rodada, né? Pelo menos 2, 3 vezes por semana. E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e um bingo, né? Como a gente vai ter Brasileirão aí, vou deixar um bingo pra vocês no finalzinho, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí pra fortalecer o trabalho aqui do Bet Green, tá? Lembrando que o like é de graça, é só você clicar no botãozinho aí do gostei aí, no likezinho. Assim você vai estar fortalecendo bastante e ajudando também o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas, tá? E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho e deixa seu comentário também aí, que é importante, tá show, galera? E vamos ao que interessa. Nessa rodada a gente vai ter aqui, ó, campeonato da Finlândia, campeonato da Noruega, campeonato da Suécia, Brasileirão Série A, Série B, vamos ter campeonato da Bolívia também, vamos ter campeonato da Argentina e campeonato dos Estados Unidos. Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, né, jogo da Finlândia, né, jogo entre Inter Turku contra o Jaro, 11 horas da manhã esse jogo, né, Inter Turku vai estar jogando em casa e vai tentar se manter aí na liderança do campeonato, né, a única equipe que ainda não perdeu até o momento, né, são 8 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota, 30 pontos, né, mesma pontuação do Cups, porém o Inter Turku tem um saldo de gol melhor, né, no campeonato aqui da Finlândia o primeiro critério é o saldo de gol, né, e com isso aí o Inter Turku está na liderança por conta de ter um saldo melhor do que o Cups. Tem equipes aqui embaixo aqui que também tem uma pontuação que pode chegar aí, porém o Inter Turku tem 14 jogos, né, enquanto o segundo colocado que é o Cups já tem 16 partidas, então o Inter Turku pode colocar aí 6 pontos de vantagem se vencer esses dois jogos aí que restam para poder igualar o mesmo número de jogos do Cups. Já o visitante aqui, o Jaro, está em nono lugar, 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 15 pontos até o momento, equipe que oscila bastante no campeonato, né, e a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Inter Turku, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos do Jaro, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto, 3 vitórias do Inter Turku, 1 vitória do Jaro e 1 empate, né? Então, na minha opinião, galera, o time da casa aí, o Inter Turku, é grande favorito para vencer. E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Inter Turku. Agora o próximo jogo que a gente vai ter aqui é campeonato da Noruega, Elite, né? A gente vai ter aqui o Bodo Glimt, né? Nosso querido Bodo Glimt jogando em casa contra o Sandefjord. 11 horas da manhã esse jogo, válido aí pela rodada 13, e a gente vai ver aí, né, o Bodo Glimt com 11 partidas até o momento tá com 20 pontos, né, tá bem distante do líder, que é o Viking, né, 36 pontos, fazendo uma temporada muito boa por sinal, né, e o Sandefjord, aí o visitante, tá acima aqui do Bodo Glimt, com 21 pontos, né, um ponto à frente, porém tem um jogo a mais do que o Bodo Glimt, né, então o Bodo Glimt vencendo esse jogo pode chegar a 23 pontos e pegar aqui a quarta posição e não se distanciar aí da turma de cima, né, o que é bem importante. Os últimos 5 jogos aí do Bodo Glimt, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Sandefjord, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, 3 vitórias do Bodo Glimt, 1 vitória do Sandefjord e 1 empate, né? Então esse jogo aqui, na minha opinião, tá muito bom para gols, tá, galera? Até acredito aí na vitória do Bodo Glimt, mas o mercado de gols aqui me chama mais atenção por conta desse Sandefjord ser uma equipe que tem um ataque bem efetivo, né? Tanto é se a gente for olhar no campeonato até o momento, a equipe tem 22 gols marcados em 12 partidas, né? Quase 2 gols por partida e 16 gols sofridos, né? A mesma coisa vale pro Bodo Glimt, que tem 25 gols em 11 partidas, né? A média acima de 2 gols aí por partida, e com isso a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pega aqui casa mais de 1 gol e meio, né? No caso o Bodo Glimt para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Bodo Glimt. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Suécia, a gente vai ter aqui o jogo entre Malmo contra o Norrköping.
meio-dia e meio esse jogo. O jogo vai ser na casa do Malmo. Os últimos jogos aí do Malmo têm apresentado assim, uma melhoria, né? Aqui no campeonato a equipe não está tão bem, né? Tá bem distante aí do líder, né? São 10 pontos de diferença do líder, que é o Mijalb, mas a equipe está em quinto lugar aí com 24 pontos, né? Nos últimos 5 jogos, uma vitória, 3 empates e uma derrota. E o Norrköping, por sua vez, está aqui em 12º lugar com 15 pontos apenas, uma vitória, 2 empates, 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, né? O Malmo vem de uma vitória importante aí fora de casa pela Champions League, né? Aquela qualificação ainda, né? Venceu por 3-1 fora de casa, um ótimo resultado. E por sua vez o Norrköping no último jogo acabou perdendo em casa por Broma Podkarna pelo Campeonato da Suécia. No confronto direto são 5 vitórias do Malmo, né? Então assim, o Malmo tem favoritismo aí nesse confronto direto e jogando em casa acredito que vai vencer esse confronto. Primeira opção a gente vai com a dica casa vence Malmo para vencer e a segunda opção a gente pega aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Malmo. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Série B do Brasileirão. Vamos ter o Novo Horizontino jogando em casa contra o América Mineiro. 4 horas da tarde esse confronto, né? Novo Horizontino em casa vai tentar buscar uma vitória aí para se manter aqui no G4, né? A equipe está em terceiro lugar com 27 pontos. Se vencer vai a 30, né? Pega aqui a vice-liderança, apesar que não pega não pelo número de vitória, né? No Campeonato Brasileiro o primeiro critério é o número de vitória, né? Então ele não pega a segunda posição, porém vai igualar a pontuação do Goiás, né? Que joga nessa rodada aí, jogo complicado contra o Atlético Paranaense, né? E com isso aí o Novo Horizontino pode terminar a rodada aí com a mesma pontuação do Goiás e quem sabe também aí mais para frente até pegar uma liderança aí, né? Apesar que o Coritiba tá bem, né? O Coritiba aí tá embalado, mas é aquilo, né? O principal foco da equipe é se manter no G4 para tentar conquistar aí um acesso na próxima temporada para a Série A. Já o América Mineiro começou muito mal o campeonato, né? 6 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 20 pontos. Assim, não tá tão distante do G4, né? Porém, é um campeonato que você não pode errar muito, né? Especialmente quando joga em casa. E nos últimos 5 jogos aí, o América Mineiro conquistou 2 vitórias, né? Uma fora de casa, as 2 vitórias, na verdade, fora de casa. Né? Aí em casa a equipe já não tem um desempenho legal, né? Perdeu para o Atlético, né, clube na última rodada e também perdeu para a Ferroviária, né? Ou seja, tá tendo um desempenho melhor fora de casa do que em casa. Então esse jogo aqui tá bem interessante para gols, né, galera? Acredito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir um jogo aberto aí com 2 gols ou mais. Os últimos 5 jogos aí do Novo Horizontino, a equipe marcou gols aí em 3 oportunidades, né? E o time do América Mineiro nos últimos 5 jogos marcou gols aí nos 4 jogos, né? Só não marcou gol contra o Atlético aí no último confronto. Confronto direto tem 2 jogos, né? Do ano passado. O Novo Horizontino empatou em casa e o América Mineiro jogando em casa acabou vencendo por 2-0. Então, assim, pelo desempenho do América Mineiro jogando fora de casa, acredito que a equipe tem chance de marcar um golzinho aí. E o Novo Horizontino, que jogando em casa vai tentar a vitória, também tem chance de marcar gol, né? Então, primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter Campeonato Brasileiro Série A, né? Que saudade que eu tava da Série A, meu Deus. A gente vai ter aí logo de cara um grande jogo, né? Flamengo e São Paulo, 4h30 da tarde esse jogo, Flamengo jogando em casa. A gente vai dar uma olhada na classificação, o Flamengo terminou aí em primeiro lugar, né? Com essa pausa aí por conta do Mundial de Clubes, né? E acabou aí terminando a liderança do campeonato com um jogo a menos do que Cruzeiro e Bragantino, que são equipes que estão aqui na cola, né? Então, o Flamengo pode se distanciar e colocar 3 pontos de vantagem para o Cruzeiro, enquanto o time do São Paulo está aqui no meio para baixo da tabela, né? Em 14º lugar, com 12 pontos apenas, né? 4 derrotas e uma vitória nesses últimos 5 jogos. Situação bem complicada, né? Só venceu 2 jogos aí nessas 12 partidas que fez. E a gente vai dar uma olhada aqui, né? Os últimos 5 jogos do Flamengo. O Flamengo aí 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Desses jogos aqui, 2 vitórias foi no Mundial de Clubes, aí teve um empate também no Mundial de Clube na fase de grupo, e nas oitavas acabou perdendo para o Bayern de Munique. Já o time aqui do São Paulo conquistou uma vitória na Copa do Brasil, aí na Libertadores também conquistou uma vitória, mas no Brasileirão perdeu os últimos 3 jogos, né? O confronto direto aqui tem um equilíbrio, né? Vitória do Flamengo uma vez, São Paulo venceu 2 e teve 2 empates, né? Então, assim, São Paulo costuma ser uma pedra no sapato do Flamengo, mas pelo momento atual eu vejo favoritismo do Flamengo para vencer esse jogo. Primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Flamengo para vencer, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Flamengo.
Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Bolívia, primeira divisão, vamos ter o The Strong contra o Tomayapo. 6h30 da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada na classificação aí, o The Strong é o segundo colocado, né? Na última rodada acabou tomando uma goleada, uma cipuada bonita de 7-2 pro Always Red, e com isso aí acabou deixando aí o Always Red se isolar na liderança do campeonato com 31 pontos, né? Porém, o The Strong vai em busca dessa vitória aí para poder igualar a pontuação e torcer para um tropeço do The Strong que joga fora de casa contra o Guabira, né? Já o time do Tomayapo aqui tá em 8º lugar, 2 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, né? Equipe que adora empatar, né? Equipe que mais empatou nesse campeonato até o momento, tem 14 pontos, né? Os últimos 5 jogos aí, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o The Strong venceu 3 vezes e o Tomayapo venceu 2, né? Essas 2 vitórias jogando em casa, né? Porém, quando o The Strong joga no seu território, costuma vencer. E com isso acredito que não vai ser diferente nesse confronto, tá? Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vencer no primeiro tempo, né? O The Strong venceu o primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro The Strongers. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão Série A, a gente vai ter um clássico carioca, né? Vasco da Gama contra Botafogo, 6h30 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aí, galera. O Botafogo, que é o visitante, está em 8º lugar com 18 pontos, né? 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. E o Vasco da Gama, 13º lugar com 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, né? Equipe que a segunda que mais empatou aí, né? Junto com o Santos e Juventude, né? Que perderam 7 vezes até o momento nesse campeonato, né? Acabou terminando aí com uma vitória importante contra o São Paulo, né, antes dessa pausa aí por conta do Mundial, e vamos ver aí se o Vasco da Gama consegue surpreender o Botafogo e conquistar aí esses 3 pontos em casa, né. Os últimos 5 jogos aqui do Vasco, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Botafogo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né. Acabou vencendo aí na estreia o Seattle Sounders na Copa do Mundo de Clubes, né, por 2-1, depois venceu o PSG, né, uma vitória histórica aí pro time do Botafogo, venceu por 1-0. Aí acabou perdendo, né, na última rodada da fase de grupo por 1-0 para o Atlético Madrid e acabou perdendo, sendo eliminado nas oitavas na prorrogação para o time do Palmeiras, perdendo por 1-0, né. Já no confronto direto aqui são 3 vitórias do Vasco, 1 vitória do Botafogo e 1 empate, né. Então assim, o Vasco costuma levar melhor, né, pelo menos nesses últimos jogos aí tem levado, né, melhor contra o Botafogo. Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida e a segunda opção casa mais de meio gol, né, no caso o Vasco para marcar um gol aí independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Vasco, tá? O histórico aí do confronto direto aí, acredito que favorece o Vasco para vencer esse jogo. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Argentina, né? A gente vai ter aí jogo entre Racing Clube contra o Barraca Central, a primeira rodada aí, né, dessa clausura, 8h45 da noite esse jogo. A gente vai ver aí que até o momento só tem uma equipe que, no caso, está jogando, né, que é o Aldosivi contra o Central Córdoba, que está jogando nesse exato momento, mas vai ser a primeira rodada aí para todo mundo, né? Os últimos 5 jogos aqui do Racing, 4 vitórias, 1 derrota, né? 24 vitórias seguidas, né? Na Libertadores venceu 2, aí aqui no amistoso que teve, venceu o Olímpia por 4-1, e na última rodada aí pela Copa da Argentina venceu o San Martín por 3-1, né? Então tá numa sequência muito boa. Já o Barraca Central aí, 2 vitórias e 3 derrotas, né? No último jogo aí pelo Campeonato da Argentina, acabou perdendo pro River Plate por 3-0, e no confronto direto teve 4 jogos, né? 2 vitórias do Racing e 2 empates, né? Nos jogos mais recentes, né? Que foi ano passado, em novembro do ano passado, venceu por 2-0, e no começo desse ano venceu fora de casa por 3-1, né? Então 2 vitórias fora de casa, e tudo indica que jogando em casa agora vai buscar esses 3 pontos aí para iniciar a clausura com o pé direito, né? Primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Racing. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato dos Estados Unidos, vamos ter aqui a MLS, vamos ter aqui o Inter Miami de Lionel Messi, Suárez e companhia contra o Nashville. 8h45 da noite esse jogo. O Inter Miami aí que está numa sequência muito boa, né? A equipe conquistou 4 vitórias seguidas aí, né? Depois que foi eliminado aí do Mundial de Clubes, voltou aí a disputar o campeonato aqui da MLS e acabou aí conseguindo 4 vitórias seguidas e já está aqui com 35 pontos, né? Se vencer esse jogo vai a 38 e começa aí a ficar aí no topo da tabela, né? Lembrando que do primeiro ao sétimo ele se garante aí nas oitavas de final aí desse campeonato dos Estados Unidos, né? E o Nashville, que é o time visitante, está também muito bem com 4 vitórias seguidas, né? Campanha bem parecida com a do Inter Miami, né? Só que a equipe já tem 21 jogos, enquanto o Inter Miami tem 18, né? Então, se o Inter Miami vencer esses 3 jogos aí, ele passa, né? Vai chegar aí a 44 pontos
Então ele passa e pega até a liderança, né? E isso já igualando o número de jogos das outras equipes aí que já tem 21 jogos, né? Então, acredito aí que o Inter Miami vai em busca aí desses 3 pontos. Os últimos 5 jogos do Inter Miami, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Nashville, 5 vitórias seguidas. No confronto direto, o Inter Miami venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Na minha opinião, esse jogo tá ótimo para gols, tá, galera? Acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols e também favoritismo pro time do Messi, né? Pro Inter Miami aí vencer. Então, primeira opção a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Inter Miami. Agora, nosso último jogo, mais um jogo do Brasileirão, né? A gente vai ter aqui 9 horas da noite, jogo entre Bahia, que joga em casa, contra o Atlético Mineiro. Esse jogo válido pela rodada 13, e a gente vai ver aí, né? O Bahia terminou aí muito bem, antes dessa pausa aí do Brasileirão aí, terminou com 2 vitórias seguidas, né? Fora de casa contra o Bragantino e em casa contra o São Paulo. E o Atlético Mineiro a mesma coisa, né? Terminou os últimos 5 jogos aí sem perder, 3 vitórias e 2 empates, né? Os últimos 2 jogos aí, por exemplo, uma vitória contra o Internacional e uma vitória contra o Ceará, então promete ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes, né? O Bahia em 5º lugar com 21 pontos e o Atlético Mineiro com 20 pontos aqui em 7º lugar. Os últimos 5 jogos aí de cada equipe, o Bahia conquistou 4 vitórias e 1 derrota, né? E os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto, equilíbrio total, né? 2 vitórias do Bahia, 2 vitórias do Atlético Mineiro e 1 empate, né? Então acredito que não vai ser diferente, tá, galera? Vai ser um jogo aí bem equilibrado aí entre Bahia e Atlético Mineiro. Primeira opção, a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bahia, 2-1 casa. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada, tá? Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto da rodada e logo em seguida o nosso bingo, tá? Antes de mostrar aqui o bilhete da rodada e o bingo, vou falar para vocês aqui que a gente sempre faz aí os nossos bilhetes, nossos bingos pela Estrela Bet. Eu vou estar deixando tanto o link do bilhete como do bingo aí na descrição do vídeo, no comentário fixado. E se você não tem conta lá na Estrela Bet, é só você clicar no link e depois disso você vai entrar nessa página aqui, você vai clicar aqui em cadastre-se. Aí aqui você vai colocar um CPF válido, tá? Lembrando que é o CPF que é onde você vai estar utilizando depois para poder fazer os saques, tá? Então é importante colocar um CPF válido, de preferência, no seu nome. Aí a segunda opção aqui você vai colocar um e-mail válido também, tá? Que depois você vai receber uma confirmação nesse e-mail aí para clicar e validar sua conta. E aqui na outra linha o número de celular. Você vai colocar aí o DDD, né? Por exemplo, aqui é 21 9, aí você coloca o número de celular que também é importante aí para ter verificação. E aqui você vai escolher uma senha, tá? De preferência aí com algum caracteres, né, hashtag, cifrão, aí uma letra maiúscula, né, por exemplo, H maiúsculo, A, B, C, D, aí depois escolhe 2 números pelo menos, ou um número, né, pelo menos, aí você coloca ali, 1, 2, 3, aqui você deixa, né, brasileiro, e depois clica aqui, ó, em confirmar que você tem 18 anos, né, lembrando que a aposta esportiva é para maiores de 18 anos, então isso é importante, e depois é só concluir o cadastro e vai lá no seu e-mail para poder confirmar sua conta. Aí pronto, você já criou seu cadastro e a partir de R$1 você já pode estar depositando aí para conhecer, né, o site da Estrela Bet e fazer a sua aposta aí a partir de 50 centavos, fechou? Só passando esse videozinho aqui para mostrar para vocês que é bem fácil de fazer seu cadastro na Estrela Bet e aproveitar as vantagens que tem dentro do site e também aproveitar aí para fazer sempre os palpites aí, os bilhetes, né, e até mesmo os bingos da rodada que eu deixo no final do vídeo, fechou, galera? Enfim, agora eu vou estar deixando aí para vocês o bilhete da rodada e o nosso bilhete desse sabadão ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada desse sabadão, né, a gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou, Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Flamengo e São Paulo, a gente pegou vitória do Flamengo, tá, galera? Lembrando que esses jogos, assim, importantes, né, os jogos, assim, das ligas mais conhecidas, na Estrela Bet tem a opção aqui de pagamento antecipado, né? Então, ou seja, Flamengo marcou 2 gols de diferença, já vai dar a aposta resolvida, independente do resultado final. Aí o segundo jogo também do Brasileirão, né, jogo entre Bahia e Atlético Mineiro, a gente pegou aqui Bahia mais de meio gol, né? No caso, Bahia tem que marcar um golzinho independente do resultado final. E o terceiro jogo, Campeonato dos Estados Unidos, jogo entre Inter Miami e Nashville, a gente pegou aqui mais de meio gol no primeiro tempo, né? Pro primeiro tempo sair pelo menos um golzinho. Na minha opinião, esse jogo aqui vai ter muitos gols, né? Então o primeiro tempo com certeza vai bater um golzinho. No final a gente teve uma odd de 2,28, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$228,60. Esse bilhete
bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o bingo desse sábado, tá, galera? O nosso bingo da rodada ficou assim, ó. A gente pegou aqui, galera, nesse bingo, 6 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Finlândia, Inter Turku contra o Jaro, a gente colocou vitória do Inter Turku. Aí o segundo jogo, Campeonato da Suécia, Malmo contra o Norrköping, a gente botou vitória do Malmo. Terceiro jogo, Brasileirão Série A, Flamengo e São Paulo, a gente pegou aqui o mais de um Guaymen na partida. Aí o quarto jogo, Campeonato da Bolívia, da Strong contra o Real Tomayapo, a gente botou aqui o mais de 2 Guaymen na partida. Aí o quinto jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Vasco e Botafogo, a gente colocou Vasco mais de meio gol. E o último jogo aqui, Campeonato da Argentina, Racing Clube contra o Barraca Central, a gente pegou vitória do Racing. No final a gente teve uma odd, galera, de 6,73. Ficou uma odd aí muito top nesse nosso bingo. E pela lógica, né, se não der zebra, tem tudo para poder bater tranquilo esse nosso bingo aí. E sempre lembrando a todos vocês que bingo é para colocar aquele famoso troco do pão, tá, galera? Utiliza aí um valor baixo aí da sua banca, para não estar prejudicando aí o valor total, né, da sua banca. Então um bingozinho aí só para colocar aquele famoso troco do pão, fechou? Lembrando a todos vocês que o link do bilhete da rodada e do bingo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só você rolar para baixo aí que você vai ver o link tanto do bilhete pronto como do bingo, né? Eu vou estar deixando ali bem especificado, né? Colocar ali escrito ali, ó, link do bilhete, embaixo link do bingo. Aí você já sabe, tá? Você vai clicar no link, já vai direto para o bilhete pronto, né? Tanto o bilhete da rodada como o bingo. E depois disso é só você colocar o valor que você deseja aí fazer a sua entrada. Fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e quem puder ajudar também, compartilha aí o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá? É muito importante aí você compartilhar, vai estar ajudando pra caramba aí o BetGreen e eu vou ficar muito agradecido. Fechou, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!